capítulo de número 13. Livro de Números, capítulo de número 13. Nós estaremos lendo inicialmente três versículos, Mas depois você mantenha a sua Bíblia aberta, porque o Senhor tem grandes coisas para falar conosco nessa noite. Números capítulo 13, versículo de número 31. Vamos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e peça ao Espírito Santo de Deus que ministre essa palavra que foi lida ao seu coração, em nome de Jesus. Você que também está aí nos assistindo pelas redes sociais, tem um momento agora de orar ao Senhor e pedir que Deus fale ao seu coração. Pai amado, graças te damos porque nós podemos celebrar ao Senhor, podemos agradecer e louvar o teu imenso amor. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela bênção da salvação, do livramento. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Quero nesta noite colocar as nossas vidas diante do teu altar e pedir ao Senhor a bênção poderosa nessa noite. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Todos nós que estamos aqui, Senhor, presencialmente na tua casa, Senhor, mas também fale ao coração daqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que a tua graça, a tua misericórdia os alcance de uma forma sobrenatural. Sê conosco, Espírito Santo de Deus, e nos abençoe. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Vencendo os gigantes é o tema da ministração dessa noite de cura e libertação. Vencendo os gigantes. Vamos juntos falar o tema da ministração no 3. 1, 2, 3. Vencendo os gigantes. Glória a Deus. Nós observamos aqui nesse texto que depois que aqueles homens, os chamados espias, voltaram de observar a terra, quando eles voltaram, daquela terra que Deus havia prometido dar para eles, eles começaram a dizer uns para os outros, e começaram a dizer para o povo, que eles não seriam capazes de conquistar aquela promessa, que eles não teriam condições de tomar posse daquela terra. Eles começaram a dizer para o povo que eles eram incapazes. Abaixa um pouquinho, Eto, o fundo para mim e Amanda. Obrigado, irmã Cida. Por quê? Porque aquela terra era terra de gigantes. Haviam homens com estatura comunal que moravam naquela terra. Sendo assim, eles não teriam condições de tomar posse daquela promessa. Não teriam condições de tomar posse daquilo que Deus havia prometido para eles. É importante eu e você entendermos que para nós alcançarmos, para nós conquistarmos as promessas que Deus tem para cada um de nós, nós precisamos vencer os gigantes. Nós precisamos vencer os gigantes que se apresentam diante de nós. E volta e meia gigantes aparecem para poder roubar as promessas, para que nós não conquistemos as promessas.
Mas o que fazer para vencer os gigantes que vêm sobre nós? O que fazer para vencer as adversidades? Porque gigantes são adversidades, são problemas, são lutas, são guerras. Vários são os nomes, mas o objetivo é um só: é nos paralisar, é nos amedrontar. Então, nesta noite, baseado na experiência aqui dos espias, nós vamos aprender o que eu devo fazer para vencer o gigante. E sendo assim, nós vamos aprender que para vencer os gigantes, eu preciso crer no que Deus prometeu. Amém? Vamos falar comigo, diga assim: para vencer os gigantes, eu preciso crer no que Deus prometeu. Amém? Então a primeira coisa, o primeiro passo para você vencer o gigante é você precisa acreditar no que Deus lhe prometeu. O versículo de número 30 desse mesmo capítulo diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu quero te fazer algumas perguntas para que você possa refletir nesta noite. E a primeira delas é: você acredita no que Deus prometeu através da sua palavra? Você acredita nas promessas que estão aqui na Bíblia Sagrada? Muitas promessas já foram feitas para nós, para mim e para você, mas você anda acreditando nessas promessas? Você acredita naquilo que é pregado na célula onde você frequenta? Você acredita naquilo que é ministrado nos cultos aqui na igreja? Culto de cura e libertação, culto da rede ruptura, culto da família, escola de discípulos. Você acredita realmente nas promessas do Senhor? A palavra do Senhor diz que o Senhor Deus promete repreender o devorador nas nossas vidas. Aquele espírito que vem para causar o roubo nas finanças, para causar problemas financeiros, para causar dificuldades. Deus promete repreender o devorador, Deus promete nos trazer prosperidade. Isso está num texto bastante conhecido, que é o texto de Malaquias, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia comigo, eu quero ler esse texto. Malaquias capítulo 3, versículo de número 10, glória a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Senhor, eu amo a tua palavra, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então Deus nos promete trazer bênçãos sem medida. Deus nos promete trazer prosperidade. Mas o versículo 11 diz assim: por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Esse texto está mostrando que quando eu e você levamos até o altar, levamos até a casa do Senhor, nossos dízimos e nossas ofertas, o Senhor Deus nos promete repreender o devorador, o espírito das trevas que rouba as nossas finanças. E além disso, o Senhor nos promete nos abençoar, trazer prosperidade sobre nós. E aí eu te pergunto: você acredita que o Senhor pode te fazer prosperar? Você acredita que o Senhor pode te abençoar financeiramente? Você acredita que Deus tem bênçãos financeiras para você? Você tem feito a sua parte?
Ou será que você tem agido como os espias que duvidaram da palavra de Deus? Você é aquele que acredita na palavra. Você é aquele que não questiona, mas que vem ao altar e traz a sua oferta, traz o seu dízimo? Ou será que você é daqueles como os espias que duvidam da palavra do Senhor? Que duvidam daquilo que está escrito na palavra de Deus? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Deus promete trazer uma provisão diária. Deus promete te abençoar todos os dias. Salmo de número 23, versículo de número 1, que é um salmo bastante conhecido. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em outras versões diz, e de nada terei falta. Isto é a provisão. Você acredita que Deus vai trazer a provisão amanhã para você? Você acredita que num outro dia Deus vai trazer a provisão também? Mesmo quando você está desempregado, mesmo quando não tem perspectiva do dinheiro cair na conta, de receber o salário, isso é promessa. Você acredita que Deus vai suprir a necessidade daquele dia? Ou será que você é daqueles como os espias que duvidam e anda querendo dar uma mãozinha para Deus, procurando uma solução? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos na palavra do Senhor uma promessa de cuidado emocional. Deus quer cuidar das nossas emoções, e hoje a nossa vida sentimental, ou a má gestão da nossa vida sentimental, as doenças sentimentais, são as que mais traz problemas, são as que mais geram doenças. As chamadas doenças emocionais, as doenças psicossomáticas, conforme os estudiosos já diagnosticaram, cerca de 80% das doenças físicas, elas são de ordens emocionais, mas a palavra do Senhor promete que Deus cuida das nossas emoções. Abra sua Bíblia comigo em primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, glória a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é uma promessa de Deus, de cuidar das minhas emoções, de cuidar das suas emoções. Será que você tem acreditado que Deus pode cuidar das suas emoções? Será que você tem lançado sobre Deus todas as suas ansiedades, toda a preocupação? Ou será que você tem sido daquele que não acredita nisso? Para vencer os gigantes, eu e você precisamos crer no que Deus prometeu. A palavra do Senhor diz que Deus cumpre as suas promessas. Quando nós observamos o que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, diz assim, abra a sua Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Todas as promessas de Deus já têm um sim para mim e para você. Mas será que você acredita nessas promessas? Será que você acredita no que está na Bíblia? Ou será que você anda acreditando naquilo que falam para você no dia a dia? Ou será que você anda acreditando naquilo que a mídia fala? Ou será que você anda acreditando naquilo que a história, que as pessoas falam? Para que nós vençamos o gigante, eu e você precisamos crer que Deus prometeu. Amém? Diga para o seu vizinho aí, creia nas palavras do Senhor. Diga para o seu vizinho aí, creia nas palavras de Deus. Glória a Deus. Para vencer o gigante, diga assim: para vencer os gigantes,
Mais uma vez, dá uma devagar, diga assim: para vencer os gigantes, eu preciso enfrentar os meus medos. Glória a Deus. Voltando lá ao texto de Números capítulo 13, o versículo de número 33, que eu já li, mas eu quero lê-lo novamente. Diz assim, Números 13, 33: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Para que nós possamos vencer o gigante, eu e você precisamos enfrentar os nossos medos. Precisamos enfrentar os nossos medos. Bastou aqueles homens olharem para o povo que habitava naquela terra, para eles ficarem com medo, para eles se esquecerem das palavras que foram ditas pelo Senhor. Quantas vezes recebemos palavras maravilhosas, quantas vezes saímos do culto animado, profetizando, declarando, mas quando acontece alguma coisa, logo esquecemos da palavra, esquecemos da oração, esquecemos daquilo que profetizamos sobre nós. Além de ter medo, além de se esquecer das palavras ditas, aqueles homens, eles jogaram um balde de água fria em todo o povo, contaminando aquela população, fazendo com que eles ficassem pessimistas com o que tinham visto. Eles ficaram com medo, se esqueceram, contaminaram os outros, e eles começaram a se sentir pequenos. Eles começaram a se sentir pessoas minúsculas. Eles se consideraram como gafanhotos, porque eles viram homens grandes, eles viram homens gigantes, maiores do que eles, e eles chamaram de gigantes. E eles se acharam pequenos, como pequenos gafanhotos, diante daqueles homens, diante daquelas pessoas. Quantos de nós já nos sentimos assim? Quando vem uma dificuldade, quer seja financeira, quer seja de um relacionamento, quer seja um problema de saúde, quantas vezes nós já nos sentimos assim pequenos, diante do problema, diante daquele gigante? Quantos de nós, no meio das adversidades, já dissemos assim: eu não sou capaz, eu não vou conseguir realizar isso é muito difícil para mim, eu sou muito fraco, eu sou pequeno, olha a minha fé é pequenininha, eu sou um simples na casa de Deus, existem pessoas melhores do que eu não vou conseguir. Quantas pessoas acabam desistindo de algo, sem pelo menos tentar? Quantas pessoas abandonam a vida cristã, abandonam os caminhos, o caminho do Senhor, porque tem medo de se entregar nas mãos de Deus? De que você tem medo? Ou do que você tem medo? Tem pessoas que têm medo de inseto, tem pessoas que têm medo de algo maior. Independente do que você tenha medo, saiba que Deus é muito maior do que esse gigante. Lembre-se que aquele que é medroso, ele só vê as impossibilidades. O medroso, ele só vê a coisa ruim, um lado ruim, ele só vê a impossibilidade. Creia em Deus, lance fora os seus medos, porque Deus tem bênçãos para você. Amém? Lance fora, né? Para vencer os gigantes, eu preciso enfrentar os meus medos. Enfrente os seus medos. Talvez você não conseguiu ainda alcançar, receber o que Deus tem, por causa do medo. Você tem medo de entregar tudo nas mãos de Deus, você tem medo de confiar em Deus, você tem medo de andar com Deus, de servir a Deus.
Você tem medo de pregar a palavra, você tem medo de subir no altar, você tem medo de trabalhar para o Senhor, você tem medo de se entregar a Deus e Deus cobrar de você, Deus exigir de você coisas. Para vencer os gigantes, nós precisamos vencer todo o medo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Diga para o seu vizinho aí, vença os seus medos. Glória a Deus. O que eu devo fazer para vencer os gigantes? Diga assim, para vencer os gigantes, eu não posso ser rebelde. Amém? Abra sua Bíblia agora, no mesmo livro de Números, só que no capítulo 14, versículos 8 e 9. Números 14, versículo 8 e 9. Diz assim: Senhor, eu amo a tua palavra. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Que palavra poderosa! O Senhor é com você, não tenha medo dos gigantes, porque o Senhor é com você. Mas há uma condição para vencer os gigantes: não sejais rebeldes, não se rebele contra o Senhor, não se rebele. Embora no capítulo 13 narre que os espias demonstraram medo, que os espias jogaram um balde de água fria na expectativa das pessoas, agora Josué e Caleb se levantam, porque acredita na palavra de Deus, e eles se mantêm fiéis, firmes, em obediência aos comandos que o Senhor havia dado. E Josué disse assim: olha, se agradar a Deus, Deus vai nos colocar naquela terra, numa terra próspera, numa terra abençoada. Nós já estamos caminhando há muitos anos, há muito tempo nesse deserto, enfrentando o sol, enfrentando o calor, enfrentando o frio. Mas Deus, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos dar a terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Agora, vocês precisam permanecer obedientes ao Senhor, não sejais rebeldes e nem temerosos. E aí eu te pergunto, o que está impedindo você de agradar a Deus? O que está impedindo ou melhor dizendo, o que está impedindo que Deus se agrade de você? O que você está fazendo e que não está permitindo que Deus se agrade da sua vida cristã, que Deus se agrade de você? Porque se Deus não está agradando de nós, é porque algo está errado conosco. Não é que Deus está errado, é nós que estamos agindo erradamente. Pense nos seus últimos dias vividos. Você tem agradado a Deus? No dia a dia, nos últimos dias, nessa semana, nesse mês que se findou, nesse ano de 2022, você tem agradado ao Senhor? Você tem andado de tal forma que Deus se agrade de você? Será que você foi rebelde com alguém? Será que você destratou, se rebelou contra alguém? Filhos, será que você tem contrariado ou você tem obedecido seus pais? Pais, será que você tem provocado a ira dos seus filhos? Esposo, será que você tem amado a sua esposa, cuidado dela, assim como Cristo cuida da igreja? Esposa, será que você tem cuidado do seu esposo?
Quando nós desobedecemos os nossos pais, nós estamos primeiramente desobedecendo a Deus. Você, pai, quando você irrita o seu filho, quando você privilegia um filho mais do que o outro, quando você é rigoroso com o seu filho naquilo que você mesmo não faz, isso desagrada a Deus. Isso é provocar a ira dos filhos. Quando você trata mal a sua esposa, quando você trata mal o seu esposo, quando não dá carinho, quando não cuida, você está tratando mal a Deus em primeiro lugar, você está desobedecendo ao Senhor. Então, para eu e você vencermos os gigantes, nós não podemos ser rebeldes. Nós precisamos agradar ao Senhor, cumprir a palavra do Senhor, obedecer à palavra de Deus, não ser rebelde. Quantas pessoas não estão recebendo de Deus, não estão vencendo os gigantes, porque simplesmente se rebelam contra a palavra do Senhor? Eu não vou fazer, eu não vou cumprir, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo outro, essa palavra não está certa, não é para mim, não é para os meus tempos, não é para esse dia. Se rebelam contra Deus, se rebelam contra a vontade do Senhor. Essa advertência, Josué e Caleb diz: olha, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar naquela terra, porém, não sejamos rebeldes. Não nos rebelamos contra a palavra do Senhor. Então nós vencemos gigantes, deixando a rebeldia de lado. Diga para o seu vizinho mais uma vez aí, agora diga para ele: não seja rebelde. Glória a Deus. Diga assim comigo: para vencer os gigantes, eu não posso murmurar. Nesse mesmo capítulo 14 de Números, eu quero ler com você agora o versículo 30 até o versículo 32. Números 14, versículo 30, diz assim: não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, mas os vossos filhos, de que dizeis, por presas serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes, porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Para vencer os gigantes eu não posso murmurar. Mesmo depois que Deus fez grandes promessas, que iria acontecer grandes coisas no meio de Israel, o povo murmurou, o povo viu a mão de Deus, o povo presenciou um mar se abrir e eles atravessarem ali. Antes eles já tinham presenciado as 10 pragas que foi derramado sobre o Egito. E toda aquela praga, ou todas aquelas pragas que vinham, atingiam toda a população do Egito, mas não atingiam a casa dos judeus. Eles viram a mão de Deus mandando pão, mandando carne, mandando água, mas mesmo assim, eles murmuraram, e isso impediu eles de entrar na terra prometida. Quando você murmura, você impede a promessa de chegar até você. Quando você reclama, quando você murmura, e tem muita gente que reclama de tudo. Se o sol está quente, reclama que o sol está quente. Se está chovendo, reclama que chove. Se faz frio, reclama do frio. Se faz calor, reclama do calor. Se come feijão e arroz, reclama que não está bom. Se come carne todo dia, reclama que a carne não está boa, que não é igual antigamente. Reclama, murmura. Quem murmura fica andando no deserto. Aquela viagem, quando eles saíram do Egito, até eles chegarem na terra prometida, era uma viagem que duraria
40 dias. Não passaria de 40 dias aquela viagem. Mas sabe quantos anos durou aquela viagem? 40 anos. Por quê? Porque eles murmuraram, porque eles não acreditaram nas promessas, porque eles começaram a reclamar. Um povo reclamão, um povo que queria água, Deus mandou água. Um povo que reclamou, que precisava de pão, Deus mandou pão. Um povo que reclamou, porque queria comer cebola, queria comer pepinos, Deus mandou carne para eles todos os dias. Os 7 dias da semana, eles tinham carne para comer. Mas eles ficaram andando no deserto 40 anos. 40 anos. Todos os homens, todas as pessoas de 40 anos para cima não entraram na terra prometida. Só entrou quem tinha menos de 40. Todos que tinham mais de 40 morreram no deserto, com exceção de Josué e Calebe, porque foram os dois que acreditaram nas promessas do Senhor. Foram dois que olharam para os gigantes, mas disseram assim: o meu Deus é maior do que esses gigantes. Moisés morreu no deserto, não porque olhou os gigantes e ficou com medo, mas porque Moisés escutou o povo. Moisés escutou demais o povo e Moisés desobedeceu a Deus. A desobediência nos afasta das promessas. Você quer vencer os gigantes? Você quer receber as promessas? Mantenha-se fiel e obediente ao Senhor. Porque todas as vezes que você abre a boca para murmurar, são mais anos que são acrescentados no deserto, mais dificuldade que vem sobre nós. Quantas pessoas lê a palavra de Deus diariamente? Quantas pessoas escutam a palavra de Deus diariamente, mas não acredita realmente na palavra, duvida das promessas do Senhor, e com isso elas acabam se deixando levar pelas diversidades, pelas dificuldades, murmuram, reclamam, e isso nos faz afastar do propósito da bênção do Senhor. Para nós finalizarmos essa palavra, que nos tem ensinado como vencer os gigantes, nós aprendemos essas atitudes tão importantes para nós, vencermos os gigantes, e não passarmos andando no deserto, caminhando no deserto, sofrendo no deserto, porque não estamos acreditando em Deus ou duvidando das promessas do Senhor. Enfrente os seus gigantes, não tenha medo do gigante, Deus é maior do que os seus gigantes. Seja obediente e fiel, seja grato a Deus, pare de murmurar, pare de reclamar. Só assim eu e você vamos vencer os nossos gigantes. Amém? Você deseja vencer os seus gigantes? Amém? Vamos orar então, vamos colocar de pé. Eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Nós estamos em pouco número hoje, mas vamos dar a mão a si mesmo, né? Vamos orar uns pelos outros, para que a gente possa vencer os nossos gigantes. E todos nós enfrentamos gigantes. Nós não podemos ter medo dos gigantes, nem ficar murmurando ou se rebelando, mas vencer os gigantes. Gostaria que você orasse por essa pessoa que está do seu lado. Se você quiser fazer algum pedido de oração para ela, pode fazer, mas ore por ela agora, para que ela possa ter atitudes para vencer os gigantes, que ela possa vencer os medos, que ela possa acreditar nas promessas, que ela possa ser uma pessoa que não murmure e nem seja um rebelde na presença do Senhor. Em nome de Jesus,
Ore abençoando essa pessoa. Em nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te encontre. Que o seu coração esteja disposto a vencer os gigantes, a superar as adversidades. Aleluia. Vai orando sobre esse irmão, profetizando a bênção do Senhor sobre a vida dele, sobre a vida dela, e pedindo: Deus abençoe o meu irmão, Deus abençoe o meu irmão, Deus abençoe a minha irmã. Meu Deus, tenha ministre graça sobre ele e sobre ela, para que ele possa vencer, para que ela possa vencer todos os gigantes. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Deus está contigo, Deus está com você. Mas Deus me faz Se posicione diante do Senhor dos exércitos. sobre a rocha. Oh, Deus poderoso, Ele cuida bem de Deus mim. maravilhoso, Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Guarda minha Tenha saída, misericórdia, Deus abençoe esse irmão, guarda abençoe essa minha irmã, entrada. Senhor. Abençoe, Deus, todos que estão nos assistindo nas redes sociais, Mão que direita estão que enfrentando os não seus gigantes, as suas lutas, as suas durante adversidades. o dia, o sol não Abençoe esse homem e essa mulher para que possa confiar nas promessas, que possa vencer os seus medos, que pare de murmurar, de reclamar, Senhor. Que não se rebele contra a tua vontade, contra o teu querer, mas cumpra a tua palavra. Socorro vem de Deus, Socorro sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Deus. Tu és o Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus faça a tua obra de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural, Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos olhando para o Senhor, para as tuas promessas, para a tua palavra. De olhar os montes, Ele não descansa, Cura esse homem, cura essa mulher, Senhor. Todo espírito de rebeldia, de desobediência, liberte dos medos, da rebelião, da murmuração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Traga a tua glória, a tua bênção, a tua vitória sobre a tua igreja, sobre o teu povo, meu Pai. Quantos gigantes, Senhor, têm se levantado, quantos gigantes aparecem diante de nós, meu Pai. Quando menos esperamos, Senhor, mas nós declaramos que o Senhor é maior do que todo e qualquer gigante, Senhor. E gigantes, eles se levantam para cair. Gigantes, eles se levantam para se dobrar diante do Senhor dos exércitos. Oh, porque gigantes são aqueles que são afrontas ao Senhor, Deus vivo, Deus do milagre sobrenatural. Faça a tua obra, Deus poderoso, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos exércitos. Põe as tuas mãos, meu Pai. Abençoe, Deus da glória, em nome de Jesus. Queremos olhar para as tuas promessas, para o Senhor, para a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nos socorre, Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da sua igreja, do seu povo. Em nome de Jesus, em nome do Senhor dos exércitos, meu Pai. Oh, aleluia, meu Pai, em nome do Senhor, Deus. Olhando para os montes, em nome do Senhor, socorro Deus. vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa. Tu és Deus soberano, Deus maravilhoso, Deus abençoe. Nos abençoe, Deus, nós cremos no Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, Deus soberano, nossas vidas estão diante do teu altar. Venha nos socorrer, venha nos ajudar a vencer os gigantes, venha nos ajudar a vencer as adversidades, os problemas que se levantam, porque gigantes se levantam, aparecem para caírem.
gigantes, eles afrontam o Deus vivo, eles afrontam as promessas, mas nós cremos um Deus que é maior do que todo e qualquer gigante. Meu Deus, que as promessas que o Senhor tem reservado para nós, elas possam se cumprir, e que o Senhor nos ajude a vencer os gigantes, em o nome de Jesus. Seja com cada um de nós e nos abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Dê um abraço nessa pessoa e diga para ela: você é um vencedor. Abraça a outra pessoa e diga para ela: você é um vencedor, em nome de Jesus. Amém. Abraça aí e diga para ela: você é um vencedor. Glória a Deus. Declaro que todos vocês que estão aqui, todos que estão nas redes sociais, vocês são vencedores em Cristo Jesus. Amém. Vamos dar um louvor de palmas ao Senhor. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém, gente? Que bênção, que Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. A hora que você encontrar um gigante, talvez ao sair daqui você já se depara com um, talvez vai ser amanhã, daqui a um mês, não sei, mas na hora que você se deparar com um gigante, lembre dessa palavra que foi ministrada: como vencer os gigantes. Glória a Deus. Amém.